Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não está dizendo a metade de um fermento, uma quantidade maior de fermento. Mas a Bíblia está dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Deixa eu falar algo para você. Quando se tem uma laranja podre num saco de laranja, você precisa imediatamente tirar aquela laranja, porque se você não tira essa laranja, ela vai contaminar, ela vai envolver. Ela tem capacidade de destruir todas as laranjas. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, no versículo 10, Provérbios 22, versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. A Bíblia está dizendo que é necessário lançar fora o escarnecedor, para que cesse a contenda. Se eu pegar um copo d'água e disser para você, bebe desta água, você vai beber desta água. Mas se eu pegar, por exemplo, uma gota de esgoto, dar essa água para você e pingar uma gota de esgoto, e disser para você, toma dessa água, você não vai tomar dessa água, porque tem uma gota que contaminou toda a água que estava no copo. A mesma coisa, homens que estão aqui, você que é casado, se a sua esposa chega para você e diz o seguinte, olha, eu sou 99% sua e 1% eu sou do mundo, você não aceita. Se o seu marido chegar para você, mulher, e disser, eu sou 99% seu, mas 1% eu sou do mundo, você não vai aceitar. Deus também não é diferente. Deus, ele não quer 90%, 99% da gente. Ele quer 100% da gente. E o diabo, ele só precisa de uma brechinha. O diabo só precisa de um detalhezinho. O diabo só precisa de pouca coisa para destruir a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque às vezes você passa toda a sua vida construindo, anos e anos construindo, mas um deslize seu joga tudo a perder, tudo que você construiu. Nós temos como exemplo na palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso guia. Por isso que Deus deixa bem claro, você que está de pé, cuide-se para que não caia, porque muitas das vezes, essa queda você não consegue voltar mais. Nós temos um personagem bíblico, que foi um exemplo de juiz em Israel, que foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli
governou muito bem a nação de Israel no período de 40 anos, mas foi omisso dentro da sua casa. Foi um péssimo pai, um péssimo pai em relação aos seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Eli, porque a arca de Deus, que representava a presença de Deus, essa arca estava na casa do sacerdote Eli, e os filhos de Eli tocavam nas ofertas, os filhos de Eli se prostituíam naquele local, no local sagrado, e a Bíblia diz que Eli era omisso ao chamar a atenção, ao corrigir os seus filhos. E por causa disso, ele foi severamente punido. E quando nós falamos do sacerdote Eli, você não lembra da história de sucesso dele, você só lembra da história de fracasso dele. A maioria dos pregadores, quando vai falar de Eli, não fala daquilo de bom que ele fez. Todos os pregadores, 99% dos pregadores, só prega sobre a omissão do sacerdote Eli. E ele foi punido pelo Senhor, ao ponto de morrer por causa deste erro. E olha o que é que o Senhor diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Olha o veredito sobre a vida do sacerdote Eli. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi-lhe a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Parece que Deus foi injusto? Não, querido. Ele cometeu um grande pecado. E houve uma grande consequência. E Deus não deixou de avisá-lo. Deus não deixou de dar um alerta. Porque antes de Deus punir, antes de Deus exercer o seu juízo, Ele sempre vai praticar a misericórdia. Mas ele não quis ouvir Deus. Ele agiu com as suas próprias, seus pensamentos, suas atitudes. E isso lhe custou muito caro. E olha o que diz o texto em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Isso é muito tremendo, essa passagem. Tiago 2, versículo 10, olha o que diz o texto. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ah, mas eu sou bom nisso, eu cumpro esse princípio, eu respeito esse princípio, eu ando nesse princípio, mas esse aí não, eu só tropeço nesse. Aí Deus está dizendo: você está invalidando tudo que você faz corretamente por causa desse tropeço. Toda vez que se fala de Eli, lembra somente da sua história, que ele foi um pai fracassado, omisso. Diga para o seu irmão assim: você sempre vai ser lembrado pelas suas últimas atitudes. Diga para ele assim: você sempre vai ser lembrado pelos seus últimos atos. Por isso que ser cristão não é fácil. Você passa a vida inteira construindo algo, e de repente você erra num ponto. Mas eu não estou dizendo que Deus é rígido ao ponto de não te dar oportunidade. Ele fala. O problema é que o pecado, ele tomou tanto espaço na sua vida que você não consegue ouvir mais Deus.
Você não consegue mais raciocinar que aquilo está errado. E você paga muito caro por isso. Igreja, isso é muito sério. A nossa luta é diária. Todos os dias lutando com a nossa carne. Porque o propósito da nossa carne é nos levar para o inferno. Porque a carne, ela é caída, ela é pecadora. E é uma guerra, é uma luta, é o espírito que milita contra a carne. Porque o espírito quer te levar para o céu, a carne quer te levar para o inferno. É uma guerra todos os dias. E aquele que você mais alimentar é o que vai vencer. Não tem jeito. Se você alimenta mais a carne vai prevalecer. Mas se você alimenta mais o espírito vai prevalecer. O apóstolo Paulo, ele diz isso lá em Gálatas. A guerra que nós vivemos, Gálatas 5, versículos 16 e 17. Olha o que diz o texto. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O apóstolo Paulo está dizendo, é uma guerra diária, querido. Agora voltando em Gálatas 5:9, diz que um pouco de fermento leveda, contamina toda massa. São as pequenas coisas que nós vacilamos, são as pequenas coisas que nós caímos. Você não tropeça em pedra grande, você tropeça em pedra pequena. E essas coisas pequenas têm arruinado muitos homens e muitas mulheres de Deus. São os deleites da vida, são as propostas que eles não conseguem administrar e acabam tomando o caminho fácil. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele não pode negociar com o pecado, querido. Nós somos adversário de Satanás. Satanás, ele não tem parte com a gente. Nós temos que ser radical contra o pecado. Você só vai vencer o pecado se você for radical com ele. Se você detestar ele, se você odiar ele, não tem como ser mais ou menos. Você tem que odiar o pecado. Eu fico triste quando eu ouço uma boboseira dessa, vamos dizer. Um monte de pastores aí, legalizando algo que a Bíblia não legalizou. Apoiando algo que a Bíblia não apoia. Ah, pode beber, só não pode embriagar. Onde está isso na Bíblia? Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas embriaguei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Como que você pode ser templo do Espírito Santo e ao mesmo tempo ser templo do diabo? Não tem jeito. Ah, pode beber um pouco. Gálatas capítulo 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A Bíblia diz, Provérbios 20, versículo 1, que o vinho é escarnecedor, e aquele que se inclina para o vinho não é sábio. Provérbios capítulo 23, versículo 32, compara o vinho, a bebida forte, como uma serpente. E quem é o símbolo da serpente? O diabo. Ah, você está exagerando, pastor, um pouquinho não tem nada a ver.
Ou você é santo, ou você é profano, querido. Não tem como você pedir licença ao Espírito Santo, sai aí Espírito Santo, que agora eu vou tomar um vinho. Ou fica ele, ou fica o Espírito do diabo, querido. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como você ser templo de Deus e ser templo do diabo ao mesmo tempo. Tiago capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Não tem como sair da sua boca bênção e maldição. Não tem como sair da mesma fonte água doce e água amarga. Não tem como. Temos que ser radical com o pecado. Me fala de algum testemunho que a bebida fez bem, destrói casamentos, acaba com a saúde, acaba com relacionamentos. Só tem testemunho em relação à bebida. Qual o benefício que isso traz, querido? Adultério, separação. Ah, eu posso tomar um pouquinho? Será? Se eu fosse você, não arriscava, não. Se eu fosse você, não corria esse risco. É melhor optar pelo não beber do que você optar pelo beber e chegar lá em cima, você não pode beber. Seja radical. Você optar para o não beber, você não corre o risco. Agora vamos lá. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não tem como você ser um pouco prostituto, um pouco adúltero, um pouco pornográfico. Não existe. Ou você é, ou você não é. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, no versículo 15 e 16, a Bíblia diz o seguinte, querido: ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, se você está em cima do muro, aí no versículo 16, Deus vai dizer: se você é morno, eu vou te vomitar. Isso é para mim também, querido. É minha guerra todos os dias que eu tenho também. Todos nós temos uma guerra. O próprio apóstolo Paulo, olha o que é que ele diz. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Subjugo o meu corpo. Olha o que é que ele diz, ó. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o quê? Meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É o apóstolo Paulo que está falando isso, cara. Todos os dias eu esmurro o meu corpo, porque eu prego contra o pecado, e daqui a pouco eu posso ser o quê? Reprovado. Você pregar e não viver é mentira, é engano, é utopia. Como é que você quer libertar um alcoólatra se você bebe um pouco? Você não tem crédito para fazer isso, não tem respaldo da tua palavra, você não tem propriedade para falar, você não tem o aval do céu para pregar sobre isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando eu leio Mateus 7, 21, eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Quando Deus fala, Jesus fala, muitos naquele dia me dirão. Muitos naquele dia me dirão. Versículo 22, 23. Eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu falei mistério, eu entreguei profecia, e o Senhor está dizendo, é isso mesmo, não te conheço. A palavra conhecer, acho que no hebraico é intimidade. Eu não tenho intimidade com você, não te conheço, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer que sem santidade, ninguém verá a Deus. Isso aqui não é um teatro, querido. Isso aqui não é brincadeira, não. Ser cristão não é brincadeira, não. Você não veio aqui assistir um show, um teatro. Não, querido. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que se você ouvir e não praticar, é perca de tempo. O próprio Senhor, Ele vai dizer muito forte em Apocalipse 22, 11. Você que está sujo, continua se sujando, querido. Você que pratica injustiça, continue praticando a injustiça. Você não quer mudança mesmo? Vai para a rua, se suja, se lambuza. Mas você que é santo, pelo amor de Deus, se santifique ainda mais. Busque ainda mais. Sabe, eu tenho um sentimento, isso é coisa minha, mas é um sentimento que a paciência de Deus já se esgotou. Ou já está se esgotando. Esse é o sentimento. Nunca vi isso, o certo está se tornando errado, e o errado se tornando certo. Você não pode mais pregar a palavra que vai ser preso, que é não sei o que, homofobia, que é não sei o que, é tudo. Chegou o tempo que tem que mandar editar às vezes a filmagem, porque senão você corre o risco de ser preso. Mas é agora que nós vamos saber a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Malaquias 3,18, a diferença daquele que serve e daquele que não serve. É agora que nós vamos saber. Seremos espremidos, colocados contra a parede. Não tem como mais ser um cristão no casulo. Parece o detetive de Jesus na terra, escondido. Deus vai te colocar agora de frente, querido. Você vai ser provado agora. E tem uma parábola que fala, bispo, mas tem o limite da misericórdia de Deus. Eu vou te mostrar uma parábola que Jesus falou. E ali está bem claro o limite de Deus e o limite de Jesus. Mas ele não é o nosso advogado? Sim, mas tem um limite de Jesus também. Está lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, Lucas 13, a partir do versículo 6. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra, ou ocupar a terra inutilmente. Respondeu o homem: deixa, Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Versículo 9: se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, o senhor pode cortar. O texto está bem claro. Jesus conta esta parábola, e Jesus fala de um homem que visitava o seu campo, e ele começou a perceber que tinha uma figueira naquele campo, que não produzia nada, que não gerava nada, que não frutificava, todas as outras prosperando, sendo bênção, gerando, e ela recebendo o mesmo adubo, ela recebendo os mesmos nutrientes, mas ela não produzia nada durante 3 anos. E o que esse homem fez? Chegou, olhou para essa figueira, chamou o viticultor, aquele que estava cuidando, e disse: olha, tem 3 anos que eu venho
E observo, essa figueira, ela não dá fruto, e ela está ocupando esse espaço de forma inútil. Ela está sendo inútil. Corta! O viticultor olha para o dono do campo e fala assim: me dê mais um ano. Eu vou colocar esterco, eu vou adubar, eu vou vou gastar mais tempo com ela. Mas se o Senhor chegar aqui daqui um ano, e ela não frutificar, o Senhor pode cortar. Qual é a revelação da palavra? Deus é o dono do campo. Deus é o dono do mundo. É Deus olhando para a terra e dizendo para Jesus: está vendo aquele camarada? Está vendo aquela camarada? Já fiz isso, já fiz aquilo, já falei. O profeta já levou a palavra, levei para o encontro, passou nisso, passou naquilo, fez isso. Mas não frutifica, pelo contrário, é fofoqueiro, é intriguento, causa problema, afasta pessoas, é uma vergonha para o evangelho, é um mau exemplo, é uma má referência. Já cansei, corta ele, tira ele. Aí o advogado vem. O advogado vem, que é Jesus. Eu sei de tudo isso que o Senhor fez, Pai. Eu acompanhei passo a passo. Eu acompanhei, Pai, passo a passo. A sua paciência passou do limite. Mas eu vou levar ele no culto na Gileade. Eu vou trazer ele para o culto da Gileade esta noite. Então o Senhor dá esse prazo para ele. Se ele não mudar, o Senhor pode cortar. Limite de Deus, 3 anos. Limite de Jesus, 4 anos. Deixa eu falar algo para você, querido. Vai ter um acerto de contas. E não adianta você, papai, mamãe, titio, titia, padrinho. Vai ter um acerto de contas. E olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 12:14. Eclesiastes 12:14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Você imagina o tamanho do computador do céu? Está tudo registrado, querido. Você esconde da mãe, do pai, da esposa, do marido, mas de Deus você não esconde não. Não tem como você fugir de Deus, não tem como você esconder de Deus. Davi falou isso bem claro: para onde? Se eu for lá por debaixo da terra, o Senhor está lá. Se eu for não sei para onde, o Senhor está lá. Não tem como esconder do Senhor. É o apóstolo Pedro dizendo para Jesus: para onde eu irei? Não tem como fugir do Senhor. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, esse momento que nós vamos estar diante de Deus. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha o registro aí.
o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados aonde? No lago de fogo. Diga para o seu irmão, o inferno é real. Diga para ele assim, não é brincadeira. O inferno existe. Fala para ele, não queira ir para lá. Agora eu preciso pregar a palavra. Pastor, mas se você pregar a palavra, daqui a pouco você vai ser preso. Vou preso, mas não deixo de pregar a palavra. Está quase matando aí a Bruna Carna por isso, querido. Porque ela está pregando a palavra. E crente. Não é crente não, pelo amor de Deus. Ela está pregando a verdade. Temos que amar o pecador, mas não podemos amar o pecado. A igreja precisa ser inclusiva, mas o céu é exclusivo. Vinde como está não significa permanecer como está. Vou repetir. A igreja é inclusiva. Ela aceita ladrão, assassino, homossexual, qualquer tipo de pessoa. Inclusive nós, que somos cheios de defeito, estamos aqui. Cheio de defeito. Eu sou o principal deles aqui, cheio de defeito. A igreja é inclusiva, mas o céu é exclusivo. Jesus diz, vinde como está. Ele não diz, permaneça como está. A Bíblia vai deixar bem claro aqui em 1 Coríntios 6, 9, 10, o perfil das pessoas